Olá, vamos falar agora sobre o mercado financeiro e temas relacionados. Vamos começar com a situação atual da taxa Selic, inflação, nível de emprego e PIB. Nós podemos observar a alta da taxa Selic a partir do ano de 2021, onde a mesma estava em 2,5% em março de 2021. Já em dezembro do mesmo ano, subiu para 9,25%. E em fevereiro deste ano de 2022, está em 10,75%. Vamos entender o que é a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, sendo o principal mecanismo da política monetária utilizada pelo Banco Central para influenciar a taxa de juros cobrados em empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. O que significa a sigla Selic? Sigla Selic vem do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é um programa de tesouro nacional onde diariamente os títulos públicos são negociados por essas instituições financeiras. Quem decide o valor dessa taxa? O valor da taxa Selic é definido pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É a atribuição dele definir a meta da taxa Selic. Esta reunião acontece a cada 45 dias. Inflação. De acordo com a tabela de dados fornecidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA do último mês de janeiro de 2022 fechou em 0,54%, tendo o acumulado dos 12 meses batendo 10,38%, além do índice de NPS, que no último mês bateu 0,67%. O que é IPCA e NPS? A sigla IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e o NPS é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O IPCA ele tem por objetivo medir o consumo pessoal das famílias de produtos e serviços oferecidos no varejo. Já o NPS ele faz a correção do poder de compra através da mensuração das variações de preços do consumo da população assalariada. Qual é o significado da inflação na economia e índice majoritário utilizado para a composição da taxa? Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços que implica diretamente no poder de compra da moeda brasileira, o real, sendo o índice IPCA o sistema de metas utilizado para calcular a taxa inflacionária. Consequências da inflação na economia? A inflação ela é prejudicial à economia por atingir diretamente e particularmente a população que estão nas camadas menos favorecidas, visto que essas não têm acesso a meios financeiros para suprir a diferença econômica que a inflação gera no poder de compra, ou seja, nós de baixa renda não conseguimos acompanhar o aumento aí da inflação. Além disso, a inflação como um todo aumenta o custo de vida, desestimula os investimentos e aumenta o valor dos bens de consumo, gerando incertezas para investidores quanto ao rumo da economia. Em relação ao nível de emprego, segundo o CAGED, o Brasil registrou 2.730.597 vagas de emprego em 2021. Foram registrados 20.699.802 contratações e 17.969.205 deles desligamentos. O estoque de empregos formais chegou à soma de 41.289 milhões de vínculos trabalhistas, 7% a mais se comparado ao mesmo mês de dezembro do ano de 2020. Então podemos dizer que tivemos deu uma alavancada aí no nível de emprego. O significado da sigla CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aqui se refere ao estoque de empregos formais. O estoque de empregos formais refere-se à quantidade total de contratos via CLT, consolidação das leis trabalhistas, quem tem aí seu contrato de acordo com essas leis. Agora vamos falar um pouquinho sobre o PIB. O PIB, nós tivemos aí um aumento de 1,9%, de acordo com os dados fornecidos aí pela Fundação Getúlio Vargas. O acumulado até novembro de 2021 foi de 7,91 trilhões, em comparação ao quarto trimestre de 2020, onde o PIB foi aproximadamente de 7, trilhões. Nós tivemos aí então um aumento em relação ao PIB.
O que é o PIB? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma do valor de todos os bens, serviços produzidos, distribuídos e consumidos em uma região durante um determinado período. Como ele é composto? O PIB é composto pela soma do consumo das famílias em bens e serviços, investimentos das empresas, gastos do governo em bens e serviços e pela balança comercial, né? Aí no caso exportação menos importação, né? De acordo com essa fórmula abaixo. Agora vamos à definição de mercado financeiro. É o ambiente de compra e venda de commodities, câmbio e valores mobiliários, envolvendo diversas instituições que interagem em um ecossistema composto por poupadores, tomadores de recursos, agentes regulatórios e fiscalizadores das transações realizadas. O que são commodities? Commodities nada mais é do que mercadoria, ou seja, são produtos de origem primária que servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Vamos ver agora 3 tipos de commodities comercializadas no mercado internacional que possuem cotação na Bolsa de Valores, né? O primeiro aí é o petróleo, né, que seria matéria-prima para a gasolina. O ouro, que é o metal, né, que serve para a fabricação de joias, né, matéria-prima para a fabricação de joias. E o café, né, que é considerado o segundo maior mercado de produtos naturais. Agora vamos falar sobre as 3 funções do Banco Central do Brasil, Bacen. O primeiro é o banqueiro do governo. Ele é quem guarda as reservas internacionais em ouro ou moeda estrangeira do governo, autoridade emissora de moeda ou monopólio de emissão. É o Banco Central quem, com exclusividade, emite ou autoriza a emissão de papel, moeda daquele país. Executor da política monetária, secretária do CMNO, Conselho Monetário Nacional. CMNO é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, SFN, e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. E o terceiro, supervisor do Sistema Financeiro. Sistema Financeiro Nacional, SFN. É um conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias à circulação da moeda e do crédito na economia. Genericamente, o SFN é a transação de recursos entre poupadores, indivíduos e empresas, e investidores através do mercado financeiro. Funções da Comissão de Valores Mobiliários, né, a famosa CVM. Ela é responsável por cuidar da transparência no mercado de valores mobiliários, para que os investidores se sintam, né, mais seguros com seus investimentos, e ela faz a fiscalização para garantir que as regras do mercado de capital estão sendo seguidas. E caso não, ela também fica responsável por aplicar as devidas punições, né? A CVM ela busca pelo aumento das pessoas que poupam dinheiro, né? E faz tudo isso para que as instituições financeiras ofereçam melhores condições para seus investidores. Por fim, a CVM ela analisa as demonstrações que as empresas de capital aberto divulgam para garantir a veracidade das informações. Agora vamos falar sobre as 3 funções da Superintendência de Seguro Privado. A primeira é fiscalizar a construção, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada, aberta e resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo SNSP. Segundo, atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada, aberto, de capitalização e resseguro. Terceiro, zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. Quarta, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguro Privado e do Sistema Nacional de Capitalização.
A quinta, promover a estabilidade dos mercados sob a jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem. E a sexta, zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Vamos ver agora 5 tipos de ativos negociados na Bolsa de Valores do Brasil. FIIs, fundos imobiliários, são fundos de investimentos fechados, cujo capital é investido em ativos relacionados ao mercado imobiliário e as cotas são negociadas no mercado secundário. E ETF, os ETFs ou fundos de índices são fundos que replicam determinados índices de mercado, assim como o FIIs. Os ETFs são fundos de investimento com as cotas negociadas na bolsa. Entretanto, eles estão relacionados diretamente a um determinado índice, replicando o mesmo. E ETF de cripto é um fundo de investimento com aplicações em diferentes tipos de criptomoedas, como Bitcoin, Litecoin e Ethereum, entre outros. ETF de renda fixa são fundos que replicam índices ou que investem em determinados títulos de renda fixa, cujas cotas são negociadas no pregão. Apesar destes ativos replicarem índices de renda fixa, eles são negociados no mercado secundário, podendo ter uma volatilidade mais aparente do que um investimento de renda fixa tradicional. BDRs. As BDRs podem ser definidas como títulos de empresas estrangeiras, negociados na B3. Elas basicamente representam a nossa bolsa, as ações de empresas de outros países, tornando bem mais fácil sua negociação, não sendo necessário abrir uma conta em uma corretora estrangeira. Não são todas as empresas com capital aberto em outros países que possuem BDRs listadas, inclusive é um número relativamente pequeno. Entretanto, as maiores e mais conhecidas geralmente possuem BDRs. Alguns exemplos são Facebook, Amazon, Starbucks e o Google. O que são bolsas de valores? A bolsa de valores é a área onde são negociadas as ações, títulos de dívidas, contratos futuros e commodities. É através dela que as empresas conseguem divulgar as suas sugestões e os interessados obtêm acesso a essas ofertas e, com isso, elegem as que mais se enquadram para a sua carteira de investimentos e ocasiões. Como a atual Bolsa de Valores foi construída? A Bolsa de Valores do Brasil, hoje chamada de B3, sendo Brasil, Bolsa, Balcão, é a maior bolsa de valores da América Latina e fica localizada no estado de São Paulo. Separamos as principais fases da construção até os dias atuais. Em 1817, o início, Bolsa de Salvador, Bahia. Em 1820, Dom Pedro II e a Bolsa do Rio de Janeiro. Em 1971, Bolsa de Valores de São Paulo, se sobressaindo sobre a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Em 2000, centralização das operações Bovespa, e a Bovespa do Rio de Janeiro, em São Paulo e Rio de Janeiro. 2005, pregão. Em 2007, abertura da capital da própria Bovespa. 2008 a 2017, BMF, Bovespa e CETIP. Considerando as oscilações atuais do dólar, quais são os efeitos para os empresários brasileiros que possuem prestações de máquinas industriais indexadas na moeda estrangeira? Existem duas situações. Caso ocorra uma queda na oscilação do dólar, o empresário brasileiro pode desembolsar uma quantia menor do que havia previsto quando realizou seu orçamento e planejamento nas aquisições das máquinas industriais. Ou, caso continue acontecendo as oscilações e o dólar continue aumentando em relação ao real, esse mesmo empresário pagará uma quantia maior do que havia previsto na aquisição do maquinário. Concluindo, as oscilações do dólar não são benéficas para uma pessoa que tenha prestações indexadas em moeda estrangeira, pois afeta no orçamento e planejamento da mesma, ou de uma empresa, podendo causar sérios impactos negativos caso a valorização estrangeira seja frequente e não ocorra uma estabilização. Eu finalizo por aqui
e desejo a todos uma ótima noite.